Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nossa aula de hoje é História do Brasil, o início da colonização, tá bom? Então já peguem o material, peguem o livro de vocês, abram na página 26, para que a gente possa relembrar o que foi estudado em sala de aula. Mas antes de iniciarmos, vamos pensar no que é colonização. Nesse período aqui, assim que os portugueses chegaram no Brasil em 1500 e começaram a explorar o nosso território, os portugueses dominaram o nosso país, o Brasil. Esse domínio é chamado de colonização, ou seja, o Brasil pertencia à coroa portuguesa. Então isso é colonização, é porque os portugueses dominaram o Brasil, tá bom? Então o Brasil pertencia a Portugal, por isso a gente chama de colonização. Então vamos aqui relembrar as nossas aulas de história, tá bom? Hoje é uma aula revisão. Árvore que virou riqueza. Que árvore é essa que virou riqueza? O pau-brasil. Então quando os indígenas chegaram aqui, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já estavam habitando em nossas terras. No início do século XVI, a presença do pau-brasil na Mata Atlântica, ao longo do litoral, chamou a atenção dos portugueses. Olha só, os portugueses eles viajavam em rumo com o objetivo de achar territórios, especiarias, mas também queriam lucrar. A gente sempre tem que pensar nessa questão. Os portugueses visavam lucros. E quando chegaram aqui, perceberam que tínhamos o pau-brasil e pensaram, oba, um local onde eu possa explorar uma riqueza. Segundo parágrafo. Conhecido também como pau de tinta, por que pau de tinta? Porque do pau-brasil saiu uma tinta vermelha. O pau-brasil era muito valorizado na Europa, pois do seu tronco era possível extrair um corante vermelho. Esse corante tinha o objetivo de tingir tecidos, tá? Que é a seda e o linho. Terceiro parágrafo. Entre os tupis, que eram os indígenas, o pau-brasil era conhecido como Ibirapitanga, que significa pau vermelho. Os indígenas costumavam fazer suas pinturas no rosto, no corpo, do pau-brasil, dessa tinta. E aí a gente pensa nessa questão, e a gente não pode se esquecer disso. Os portugueses vieram para cá para explorar o nosso território. Perceberam que o pau-brasil era muito lucrativo. E eles sabiam que os indígenas tinham todo o conhecimento territorial. Os indígenas conheciam a Mata Atlântica. Então os portugueses pensaram, vou fazer os indígenas trabalharem para nós e fazer com que a gente enriqueça, que esse era o principal objetivo. Então os portugueses começaram a negociar com os indígenas e falaram o seguinte, olha, vocês vão me dar o pau-brasil e em troca eu dou a vocês metal, anzóis, facas, machados, tesouras, esses objetos. Então essa troca do pau-brasil por esses objetos eram chamadas de escambos. Então a negociação foi feita. Os indígenas extraíam o pau-brasil, guardavam nas feitorias para que esse pau-brasil fosse para a Europa. O objetivo era levar o pau-brasil do Brasil, local, até a Europa. E nisso os portugueses lucraram muito, ganharam muito dinheiro, ficaram mais ricos e os indígenas acabaram se tornando escravos dos portugueses. Agora, preste atenção na videoaula de hoje. Início da colonização. O início da colonização do território brasileiro. Assim que chegaram ao Brasil, os portugueses passaram a dominar o território e passaram a escravizar os indígenas e desvalorizar suas culturas e costumes. Observem bem o momento aí da chegada dos portugueses ao Brasil, na imagem.
e o encontro deles com os indígenas, marcado por desconfiança, culturas diferentes, crenças. Foi um momento de conhecimento territorial e populacional. Você sabia? Alguns povos indígenas faziam acordos com os colonizadores, aliando-se a eles para derrotar povos rivais. Assim que chegaram ao Brasil, os portugueses ficaram encantados com as nossas riquezas. A árvore que virou riqueza. No início do século XVI, a presença do pau-brasil na Mata Atlântica, ao longo do litoral, chamou a atenção dos portugueses. O pau-brasil, essa árvore que chamou a atenção dos portugueses, era típica da Mata Atlântica, encontrada ao longo do litoral, do Nordeste ao Sul. Era explorada com a ajuda dos nativos. Quem eram os nativos? Quem são nativos? O que é nativos? Nativo é quem nasce em um país, em um determinado país, ou seja, ele é nacional daquele lugar, ele é pátrio daquele lugar. O pau-brasil, também conhecido como pau de tinta, era muito valorizado na Europa, pois de seu tronco era possível extrair um corante vermelho. Observem bem aí na imagem. Esse corante era utilizado para tingir tecidos. A seda, o linho, era um tipo de tecido utilizado lá na Europa. E também servia para fazer pinturas corporais e etc. Os indígenas cortavam e transportavam os troncos até as embarcações e, em troca, recebiam produtos europeus, como facas, espelhos, machados. Então, essa troca do pau-brasil com os produtos que os europeus ofereciam eram chamadas de escambo. Tá bom? Essa troca se chamava escambo. Observem bem a imagem, o momento onde era feito, a troca dos objetos oferecidos aos indígenas, e os indígenas muito animados ao receberem esses objetos. Mais animados estavam os portugueses, porque já estavam visando o lucro que receberiam com as nossas riquezas. A administração portuguesa no Brasil. Assim como outros europeus, os franceses defendiam o direito à posse da terra para quem a ocupassem. Eles percorreram e exploraram todo o litoral. Diante das várias ameaças de invasão do território, os portugueses, a partir de 1532, decidiram tomar posse efetiva das terras, dando início então à colonização. O que foi a colonização? Por que era chamado de colonização? O Brasil colônia, naquela época, ou Brasil colonial, representava o território brasileiro que pertencia ao Império Português. Quando a gente fala colonização, pensa em colonização, temos que pensar que o Brasil era colônia de Portugal, ou seja, o Brasil pertencia ao Império Português. O primeiro governador-geral do Brasil, o português Tomé de Souza, introduziu, a mando da coroa portuguesa, um conjunto de medidas para administrar o território. Então, assim que eles começaram o processo de colonização, o governador Tomé de Souza começou a introduzir várias medidas aqui no nosso território. Uma delas foi a catequização. O que é catequização? O que é catequizar?
É converter alguém a uma doutrina, a uma ideia. E assim eles fizeram com os indígenas. Catequização era realizada por religiosos missionários enviados para as colônias. Destaque para os padres jesuítas. Esses padres jesuítas, turma, pertenciam a uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica, tá bom? Os padres jesuítas criaram povoamentos ou povoados com moradias, igrejas e escolas dirigidas por eles. O objetivo dos jesuítas era catequizar os indígenas, ou seja, converter os indígenas a uma ideologia deles. Naquela época, muitos povos indígenas resistiram à colonização. Vários foram dizimados, ou seja, destruídos e desapareceram. Outros sofreram processos de perda de sua cultura e passaram a compartilhar costumes, crenças e modo de vida dos colonizadores. Ou seja, eles, na verdade, entraram em extinção, né? E a partir desse momento, eles começaram a viver o modo de vida dos portugueses, a crença, a cultura. Hoje, nós podemos perceber as marcas da colonização em nossa história e na nossa cultura. Como? Idiomas, festas populares e regionais, exemplos, carnaval e festa junina. Construções no estilo colonial, diversidade étnica, cultural e religiosa. Indígenas, portugueses e também os africanos conviveram, trocaram conhecimentos, crenças, tradições e se adaptaram uns aos outros, deixando em nós suas marcas. Agora, assista com bastante atenção o vídeo preparado para você. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus. Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos.
A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Então, turma, chegamos na final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Tudo foi preparado com muito carinho. Qualquer dúvida, já sabem o que fazer. Coloquem lá no mural o seu comentário ou a sua dúvida que eu estarei respondendo a todos. Ou na página do Instagram, que estará sempre aqui para que vocês possam seguir, tá? Um beijão e até a próxima!